Bom dia, boa tarde, boa noite. Seja muito bem-vinda a mais um Fala Pouco podcast. Meu nome é Rinaldo Pedrosa E meu nome é Humberto Petrilli. e hoje a gente está aqui na presença dela, que eu tive a honra, o prazer assim de estudar durante muitos anos, inúmeros anos. E hoje ela está aí fazendo jornalismo em Recife, eu fazendo jornalismo em João Pessoa, uma amiga minha das antigas, Daniela Fixiort, mais conhecida como Daniela Gonçalves para os íntimos. Se apresente. Que apresentação. É isso, tu já falou tudo, eu tô até sem jeito agora. Pronto, exatamente. E a gente está aqui hoje, como vocês já viram aí no título do vídeo, ou no YouTube, ou no Spotify, a gente vai falar sobre Invocação do Mal 3. E a gente chamou Daniela por ela amar filme de terror, ela não sente medo de filme de terror, porque ela assiste assim sem medo algum, sozinha, de madrugada, 3 horas da manhã, ela tá vendo filme de terror. Não. A gente convidou ela exatamente por causa disso. A gente vai conversar aqui sobre o filme, o que a gente gostou, o que a gente não gostou, os pontos positivos, os pontos negativos. Mas antes disso, eu queria te convidar, se você ainda não é inscrito aqui no YouTube, ó, se inscreve, tá? Deixa o like aí no vídeo, divulga para quem você quiser divulgar, porque ajuda muito aqui no nosso podcast, que a gente fala sobre tudo que você imaginar. Hoje está falando sobre filme, mas semana passada foi um assunto completamente diferente. Eu nem lembro mais nem qual foi o assunto da semana passada, porque a gente fala sobre tanta coisa. Mas a gente fala sobre todos os assuntos que der na telha a gente falar. Então, do que você imaginar, de fim de mundo, a religião, a futebol, o cinema, a gente está comentando aqui. Tanto no YouTube quanto no Spotify, nessas duas plataformas. A gente também tem uma página nossa no Instagram, que está um pouquinho paradinha agora sim, realmente, mas já já a gente volta com tudo. Então, a gente conta aí com a participação de vocês para continuar crescendo cada vez mais. Então, vamos embora para o podcast. Bom, eu queria começar falando, né, que basicamente eu também gosto muito de filmes de terror, assim, vamos dizer, um telespectador assíduo desse gênero, mas na maioria dos filmes, pelo menos que eu assisto, que vão saindo recentemente, eles são muito parecem muito forçados, meio que todos têm uma história muito parecida, uma temática muito parecida, até porque terror é um gênero que às vezes se limita muito às coisas mais sobrenaturais, coisas espíritos. Obviamente que também temos filmes antigos como Tubarão, assim, que já foge um pouco, né, desse nicho. Mas, hoje em dia, das franquias que tem de filmes de terror, eu acho que Invocação do Mal e Sobrenatural são as duas maiores, né, assim, são as que estão mais fazendo sucesso. Tem Annabelle também, tem aquela Morte da Parabéns, se eu não me engano, tem 2 filmes também. Mas Invocação do Mal sempre é um filme que todo mundo sempre espera muito quando sai uma nova produção. E esse filme, especificamente falando do Invocação do Mal 3, eu acho que não é o melhor dos Invocação do Mal, eu acho que o primeiro ainda assim seria o melhor, mas o 3, ele é bem interessante porque ele explora alguns outros gêneros. Além dele explorar o gênero meio que de uma investigação, ele é um filme meio com um pouco de investigação policial, ele une bastante esse negócio de ficar indo atrás de um criminoso, não só simplesmente de uma exorcização, né, senão não simplesmente se limita especificamente à parte religiosa, né, ele também entra com um suspense mais relacionado a essa área forense. Ele explora alguns momentos de humor no filme, que algumas cenas, obviamente, muito específicas, mas ele também tem uma pegada assim um pouco engraçada em algumas cenas, mas principalmente eu acho que ele muda um pouco o lance do terror por aspectos técnicos. Assim, o filme ele tem uma iluminação, na minha opinião, absurda, diferente de todos os filmes que eu já havia assistido. Porque a maioria dos filme de terror que você assiste, as cenas são todas muito escuras, às vezes você nem sabe se tem realmente alguma coisa lá atrás, se tem algum bicho que tá te olhando, e é justamente esse o intuito. Mas esse Invocação do Mal 3, especificamente, ele dá uma clareada, ele é um filme um pouco mais claro que os outros, e ele sempre deixa bem nítido da onde que tá vindo o susto, sabe? E ele normalmente vem. E basicamente isso que eu achei mais interessante nessa análise mais rasa assim do filme. Eu não sei o que eu falo. Não, mas tá. Uma coisa que eu notei, eu acho que vem muito também por causa do diretor, da diferença de diretor, né? Tipo assim, o primeiro e o segundo é o James Wan,
E apesar dele aparecer na produção do 3, você sente muito a diferença. Querendo ou não, o diretor ele tem sua marca e tipo, faz a diferença em cada filme. Uma coisa que eu notei, que tem, eu acho que vocês notaram também. Quem é fã de filme de terror, eu não sou muito, confesso, mas eu gosto de ver filme bem produzido, bem dirigido. Então, no primeiro e no segundo filme, tem sempre aquela cena que é tipo meio que uma cena de apresentação da casa e da família. Quando tem no primeiro, naquele casarão, aí mostra, tipo, ele chegando da mudança e tal, aí mostra, tipo, cada membro da família, as 5 pirralhas e os 2 pais no meio da casa. E no segundo tem, que é na Inglaterra, né? Mostra quando eles estão indo dormir, assim, aí mostra cada um da família, os 4 filhos, né? As 2 meninas e os 2 meninos, e a mãe e tal, e mostrando, tipo, todos os cômodos da casa. No terceiro, a gente vê que isso acontece bem depois. E não é na casa da família Glatzel e David. É na casa justamente no canil, né? Que Orne e Debbie trabalham. E isso a gente vê muito na diferença por causa do diretor. Uma coisa que o Humberto falou, que eu também concordo, é a questão da iluminação. A iluminação, tipo, não ficou parecida com o padrão de filmes de terror, mas ficou muito boa. A iluminação não mudou em nada a questão da tensão, a questão do medo que o espectador sente. Eu achei isso muito legal, eu acho que ele trabalhou bem. Tanto porque esse diretor, né, o Michael Chaves, ele foi o diretor da Maldição da Chorona. Foi uma merda, né? Venhamos e convenhamos. Aí eu acho que quando eles deram esse trabalho para ele, falaram, olha, você pode fazer o que você quiser, contanto que não seja uma merda que nem Maldição da Chorona. E ele realmente conseguiu. Talvez não seja o melhor dos 3 filmes do Invocação do Mal, mas ainda assim é um bom trabalho, com certeza. Uma coisa que eu percebi de diferente do filme, eu acho que é o maior trunfo, justamente do Invocação do Mal 3, é que ele foge do que os 2 primeiros filmes são. Porque, como Daniela e Humberto já falou, muito disso é por causa do diretor. Porque, assim, os 2 primeiros filmes, ele meio que seguem um mesmo script, sabe? O mesmo estilo de filmagem, os mesmos plot twists, os mesmos estilos de vilão, porque os vilões dos 2 primeiros filmes são demônios, né? Muda o demônio qual é, mas a história é a mesma. Assim, o plot, o final do filme é o mesmo. Eles tentando descobrir qual demônio é aquele para poder exorcizar e todo mundo ter um final feliz. No terceiro filme, isso já muda. Por quê? Porque vão ter spoilers aqui, tá? Se você não sabia, vou estar no título do vídeo, mas vão ter spoilers aqui, pode falar spoiler. No final do filme, a gente descobre. No final não, né? No filme, a gente descobre que o vilão não é um demônio, que o vilão é um ser humano, que o vilão é uma pessoa. A antagonista desse filme é uma pessoa e não um vilão. E eles trazem também os Warren para serem mais protagonistas da história, porque nos 2 primeiros filmes eles não são, eles estão ali para resolver aquele mistério, mas os protagonistas do filme sempre são as famílias que estão possuídas pelo demônio ou amaldiçoadas. Nesse terceiro filme, os Warren são protagonistas, eles têm um envolvimento maior, sentimentalmente falando, a relação deles tem um impacto maior para a história do filme, eles em determinados momentos também são amaldiçoados lá. Então é um filme que, por fugir dessa dinâmica que já tinha sido trabalhada nos 2 primeiros filmes, eu achei isso extremamente positivo. Porque se fosse o terceiro filme mais do mesmo, se a gente visse a mesma história sendo contada de novo, não seria tão bom. Porque, assim, o melhor Invocação do Mal para mim é o primeiro. Que quando foi lançado, eu acho que deu uma certa revolucionada no gênero, que inclusive eu acho que para a época que foi lançado, é o filme de terror mais famoso, tanto que gerou aí infinitos dinheiros, 20 milhões de dólares aí para a empresa que fez, eu acho que é a Warner que fez, e gerou, inclusive, sequências tanto do Invocação do Mal, como Annabelle, A Freira, A Maldição da Chorona, e por aí vai. E também tinham tantos outros que estavam planejados para sair, que podem até sair futuramente. Então, assim, é um filme que o primeiro é muito bom, porque revoluciona. O segundo, como eu já falei, ele continua sendo a mesma história do primeiro, o mesmo estilo de filmagem. E ainda é um filme ok. Não é tão bom quanto o primeiro, mas é um filme ok. Se o terceiro fosse do mesmo jeito, seria péssimo. E aí eles conseguem dar uma mudada muito boa, por sinal. É um filme que não tem tanto susto, não tem tanto jumpscare, mas a ambientação de terror dele, o medo, é presente em todo momento do filme. Você fica apreensivo, você fica envolvido na história, justamente por essa parte que o Humberto falou, da questão do filme tem a parte da investigação também, então você fica curioso para saber onde é que vai dar aquela investigação, como eles vão solucionar aquilo. Então, é uma coisa assim que me pegou no filme, sabe? Eu fui assistir, não
tomei susto algum no filme, mas eu fiquei intrigado com a história, envolvido com a história, porque terror é isso. Terror não é só susto, terror não é só você ficar o susto pelo susto. Como no próprio Invocação do Mal, o primeiro tem muito susto. Se assistir a Freira também, tem muito susto. É do mesmo universo. Mas esse Invocação do Mal 3 quase não tem, pelo menos eu não me lembro de ter me assustado assistindo o filme, mas o medo sim existe. Isso é importante pro terror, né? Eu acho interessante também, uma coisa que também é bem visível, né, no Invocação do Mal 3, é que tem um antagonismo que nunca havia sido colocado nos últimos filmes da franquia. Pelo menos o 1 e o 2, o inimigo é o diabo, né? O inimigo é simplesmente o próprio demônio e ponto final. Já no 3, o inimigo realmente é meio que uma pessoa, vamos dizer assim, né? É uma macumbeira, entre aspas. É uma pessoa que está colocando, né, alguns objetos na casa das pessoas, com spoilers, obviamente, podcast, mas está colocando uma satanista que está colocando, né, algumas esculturas satânicas na casa dessa família para justamente fazer um sacrifício. Tudo sempre envolve um sacrifício também, né, na maioria dos filmes de terror. Mas o mais interessante é que eu, como uma pessoa bem cética em relação a essas questões espirituais, normalmente não me afeto tanto quando eu assisto a maioria dos filmes de terror, por não ter por ser uma ligação às vezes puramente fantasiosa dentro do universo religioso. O Invocação do Mal 3, o inimigo, a inimiga, né, que eu me esqueci o nome da moça, mas... Invocação do Mal 3, o inimigo agora é outro. O inimigo agora é outro. Ela meio que tem toda uma história, tem todo um contexto, vamos dizer assim, da criação, né, da vilã do filme, né? Ela é filha de um padre, o padre que desde a origem, né, da história, quando ele conta só no final, que ele é pai, né, da moça que está fazendo esses eventos satânicos, ele fala que ele era padre, ele teve essa menina e ele cuidou dela. Então, resumindo, ela já é fruto de um pecado dentro da igreja, né? E ela cria, ao invés dela entrar pro lado, entre aspas, bom, ela vai pro lado, entre aspas, mal, né? Fecha aspas, no caso, mal, fecha aspas, que é o lado mais satanista. Ela usa, vamos dizer assim, de toda essa liberdade que ela tem religiosa, todos os itens, né, que o pai dela guardava no porão, que são itens satânicos, para ir para o mau caminho. E justamente por criar essa vilã, o filme eu acho ele revolucionário demais dentro da franquia, porque você fica com medo não só e simplesmente, puramente do diabo, você não fica puramente com medo da Valak, uma coisa que ela é simplesmente espiritual. Você tem medo de uma pessoa, e uma pessoa que está indo atrás, às vezes, de criando cenas de tensão muito, 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 muito interessantes. Diferente de vocês, eu sou muito medrosa. Tipo, diferente de Humberto, eu não consigo ser cética. Eu não consigo ser cética, não sou muito cética. E diferente de Rinaldo, eu me assustei muito no filme. Tipo assim, na franquia, né? No Invocaverso, nos filmes do Invocaverso. Eu não assisti todos, mas assisti alguns. Inclusive, antes de eu assisti o 3, eu assisti o 1 e o 2. E sobre a questão do jumpscare, velho, eu me assustei, claro, como eu falei, eu sou muito medrosa, obviamente, nesse 3. Mas eu me senti muito confiante, tipo assim, assistindo, sabe? Tipo, eu acho que foi porque eu tava acostumada também, porque eu assisti o 1 e o 2 um dia antes de assistir o 3. E eu tava, tipo, me acostumando, assim, com a questão do medo, sabe? E aí, quando eu chegava nas cenas, assim, de terror, tipo, naquela cena que eles estão no... É necrotério, não? Eu acho que é. Que eles estão no necrotério, chega aquele defunto e tal, tipo, meio endemoniada, assim, que vai atrás de Ed e tal, eu já me senti mais confiante, apesar de todo o medo, toda a tensão da cena. Então, eu acho que o jumpscare, talvez, do terceiro, isso, não sei se vocês vão concordar ou não, mas eu achei um pouco mais fraco do que o do 1 e o do 2. Pra mim, nossa, uma coisa que me pega muito é que não ter tanto jumpscare não significa que não tem tanto medo. Porque o primeiro mesmo não tem tanto jumpscare, velho. O segundo eu acho que tem muito mais jumpscare do que o primeiro. Só que o primeiro tem muito mais tensão. A tensão que eles colocam, velho, no primeiro é sinistra. É sinistra. É loucura. E não tem tanto jumpscare quanto o segundo. Não que o segundo também não tenha tanto medo, apesar de tanto jumpscare. Mas eu sinto que o primeiro teve mais. Em comparação a esse terceiro, eu acho que teve jumpscare, só que para quem tá acostumado, tipo Rinaldo, Humberto, que é cético, é mais tranquilo. Mas para mim, eu achei mais tranquilo porque eu não achei tão assustador, assim. Tipo,
Aquela primeira cena, eu acho que é o primeiro jumpscare. Não é o primeiro, mas é tipo assim, depois que tem o exorcismo de David, do Pirralha e tal, que Arne, depois que ele é possuído, ele tá sozinho na casa, ele vai buscar aquela cena que o cereal cai, que sai um rato do cereal. Inclusive, vamos falar sobre isso, a higiene daquela casa. Terrível, terrível. O demônio ali, certeza, era vigilância sanitária. Impossível. E aí, quando ele vai olhar, tipo, atrás daquele buraco que tem, aquele jumpscare, eu não fiquei tão assustada. Tipo, quando a bruxa, tipo, meio que pega ele por trás assim, eu não fiquei tão assustada. Eu achava que eu ficaria. Tipo, depois eu pensando, caralho, como eu não me assustei com isso. O jumpscare também que eu falei do defunto lá no necrotério, achei também muito tranquilo. Eu acho que o que me pegou, velho, foi a banheira, que bem no começo do filme, quando aquela mãozinha vai e vira a torneira e fica aquele banho de sangue do Pirralha. E como é o nome, qual é o outro, que eu também me assustei. Eu acho que foi esse que mais me pegou, velho. Por incrível que pareça, foi o que mais me pegou. Nem aquele, quando ele vai matar o Bruno, eu fiquei muito assustada. Tipo, quando apareceu aquela luz vermelha, antes do, tipo, como se fosse o demônio indo atrás dele, assim, eu já sabia que eu ia esperar, né? Eu já coloquei a mão na frente do meu olho, eu não sou burra. Mas de resto eu achei tranquilo. Tem jumpscare, mas assim, até pra quem é mais medroso, feito eu acho que foi mais tranquilo que o primeiro que o segundo. Pois é, nesse filme uma coisa que eu achei diferente também é que, apesar de saber que na vida real o Ed e a Lorraine não morrem nessa história, né, nesse caso que eles contam, mas eu realmente achei que poderia acontecer alguma situação em que um dos dois morressem no filme, sabe? Porque são três versões da história. Essa história, quando o filme começa a falar baseado em fatos reais, são três versões. É o que realmente aconteceu na vida real, porque realmente teve esse caso. É a versão que os Warren contam, quando eles escrevem o livro deles contando a história, eles adaptam, eles não contam fielmente o que aconteceu, isso é fato, né? Eles não contam fielmente o que aconteceu, eles contam a versão deles da história, e tem a versão do cinema, que é uma versão adaptada da adaptação. Então, é uma terceira adaptação da história. Na verdade, seria uma segunda adaptação, porque a primeira já seria... A primeira é a original, aí tem a cópia dos Warren, tem a cópia do cinema. Então, assim, eles podiam facilmente, se eles quisessem, matar um dos dois ali e valeu, sabe? Naquele final do filme, por exemplo, que o Ed tá indo pra cima da Lorraine com um machado na mão. Eu falei, poxa, eu acho que alguém vai morrer aí. Ou o Ed vai acabar morrendo na possessão, ou a Lorraine aí vai dar adeus. Mas não. Nos primeiros dois filmes não tinha esse medo, porque você não imaginava eles morrendo ali, porque eles não tinham envolvimento com aquela história. Eles só estavam ali para resolver. Nesse terceiro, não. Como eles tinham todo um envolvimento sentimental com aquilo ali, um envolvimento até físico com aquilo ali, no sentido de, assim, eles também foram amaldiçoados por aquilo ali, tinha a possibilidade de algum deles morrer no final do filme, e aí o próximo filme ia ser só com um dos dois, sabe? Mas não acontece, mas tem esse receio de acontecer. Eu queria dizer que, assim, quando a Daniela falou que até para quem é medroso, quem é mais medroso, assim, o filme ele é mais tranquilo, eu concordo totalmente, porque os dois primeiros filmes, eu que não acredito muito nisso, tinha um pouquinho de cagacinho quando assistia. Eu não sei se também se era porque na época que lançou, que foi meado de 2013, era outra época, outra idade, mas eu já tinha um pouco mais de medo. E uma coisa que eu achei muito interessante desse filme é que ele tem algumas cenas extremamente agonizantes. Aquela cena que vocês comentaram, que ele tá colocando o olho no buraco, aquela cena eu tava com uma agonia tão gigante. Puta merda, é terrível, a primeira coisa que eu pensei foi, o que se tem para ver no buraco de rato, né? Por que esse cara tá querendo enfiar o olho num buraco que ele acabou de ver um rato entrando? Então, assim, você já começa a se preparar um pouco mais pro susto, eu acho que porque você fica incrédulo do cara tá enfiando o olho num buraco que o rato acabou de entrar. Isso não tem o menor sentido. Mas assim, o que eu acho, outra cena que eu achei muito interessante é que justamente essas cenas aonde parece que o casal, né, o casal deles, qual é o nome? O casal dos Warren, né? O Ed e a Lorraine. O Ed e a Lorraine vão morrer. Na cena que a vilã tá colocando uma faca no olho dela, que ela tá quase chegando, que ela parece que ela vai esfaquear, aquela cena é extremamente agoniante, porque parece realmente que ela vai morrer, e é uma cena que ela não acaba.
quando, justamente por ser uma cena de muita agonia, ela é muito mais longa do que ela realmente parece. Mas, ainda assim, é um tempo que você para e pensa, não, isso não vai acontecer. Não, peraí, agora está demorando muito, talvez isso vá acontecer. Caralho, ela vai perder o olho, infelizmente. Então, assim, e ela não perde, né? Porque esse é uma adaptação na história, ela não perdeu o olho, no caso. Mas, e uma outra coisa, né, para complementar justamente essa história, que eu acho. O que eu achei ainda mais genial é que eu tive uma reação a esse filme, que eu acho que é a última reação que uma pessoa normal teria assistindo Invocação do Mal. Eu chorei um pouco no final desse filme, com uma cena que o Ed, que a Lorraine olha para ele e fala, tipo assim, o nosso amor não é o que nos separa, é o que nos une. Foi uma cena que eu achei tão simbólica, tão bonitinha, assim, sabe? No meio de tanta desgraça, tanto caos demoníaco, tanto caos satanista. E eu achei extremamente interessante, justamente mostrando novamente como que esse filme ele explora diversos gêneros. Ele coloca ele romantiza muito mais a relação do Ed e da Lorraine, que também sempre foi romantizada nos outros filmes, mas que nesse filme ela é muito mais romantizada. Ela é colocada à tona com um ar totalmente diferente, jamais visto pelo menos na franquia, que eu achei também muito bonitinho. Sim, antes da gente começar o podcast, eu comentei com o Rinaldo quando eu tava assistindo. Eu vi alguém comentando no Twitter que, véi, a Rio, querendo ou não, o filme, querendo ou não, traz uma história de amor. Tipo, como o Rinaldo falou antes também, na franquia a gente nunca vê, tipo, Ed e Lorraine dentro do caso, né? Tipo, a gente vê eles por fora. No segundo, foi no segundo ou foi no primeiro? Acho que foi no primeiro. Foi no primeiro a gente vê aqui. Não, é no segundo mesmo. No segundo a gente vê que, tipo, o máximo que tem é a questão da visão, né? Da Lorraine com. Vai, eu tô enrolando a língua porque eu tô bebendo, desculpa. O da Lorraine com ele, da questão da freira e tal, que ela vê tem a visão dele lá morrendo. Mas, assim, nunca é algo tão incisivo que nem foi agora. Eu achei muito legal, tipo, tanto as cenas que eles botaram, tipo, o flashback de quando eles se conheceram, a questão lá do gazebo, quando ele constrói pra ela e tal. Achei muito legal isso, muito, muito legal. E a cena, velho, a cena final, que é quando ele tá, tipo, martelando tudo com aquela bengala dele ali embaixo. Tá atrás dela. E aí, ela tipo, meio que começa a falar tudo, aí mostra aquela visão que, tipo, aquela decisão, aquela visão é decisiva para ele pegar a bengala dele e meter assim na mesa. Nossa, eu achei muito bonita, achei muito legal mesmo. A única coisa que eu percebi no filme é que, assim, no segundo, mostra que eles têm uma filha, certo? Tem até a filha aparece, inclusive, aparece a Annabelle, eu não sei se acho que é no primeiro que a filha deles aparece, em Annabelle, bem pequenininha, no Invocação do Mal 2 ela já tá mais velhinha, e assim, nesse terceiro, que era justamente o filme que eu comentei até com Daniela isso antes, é um filme que eles estavam muito mais envolvidos na história, contando mais a história deles, dos Warren, né, propriamente falando. Os Warren estavam muito mais envolvidos naquela história, e a filha deles não é nem mencionada no filme, tipo, ela nem aparece, nem é citada, nem nada, e é um puta filme, assim, Ela aparece só quando ele tá no hospital, velho, depois que ele sofreu o ataque. Pois é, assim, ela não tem nem fala no filme. É um negócio assim, meio assim, tipo, esse era justamente para ser o filme em que ela teria uma relevância, não precisa nem ter relevância maior na história, mas que ela teria mais participação, sabe? Teria uma menção maior a ela, porque era um filme que estava falando dos pais dela, e assim, os Warren estão ali quase morrendo, e, tipo, esquece que tem filha, sabe? Tipo, eles só se importam assim, beleza, claro, eles se importam um com o outro, tipo, o Ed se importa com a Lorraine e Lorraine com o Ed. Mas a partir do momento que você tem um filho, eu acho que o filho também entra nessa equação, sabe? Tipo, eu quero estar vivo por mim, pela minha esposa e pelo meu filho, sabe? Tipo, isso é muito mostrado no segundo, que tipo, ela fala, nossa, ela tá atrás, como é o nome dela, velho? Da Jodie? Tá atrás da Jodie, não sei o que e tal. Isso é muito mostrado nos outros filmes. E logo nesse, que, querendo ou não, eles estão dentro, tipo assim, dentro do furacão, no olho do furacão, não mostram ela, velho. Eu achei realmente também uma falha de roteiro. Outra falha de roteiro, também, eu não sei se vocês vão concordar com isso, mas eu vi um pessoal falando até, mas assim, eu achei legal, querendo ou não, achei legal, mas pode ser vista como uma falha de roteiro, é aquela cena do lago não. É a cena, tipo, que eles contatam a polícia pra descobrir aquele caso da Jessica,
e da amiga dela, enfim, daquela dupla de amigas que uma foi encontrada morta e outra estava desaparecida. Aí, a Lorraine, tipo, puta clarividente e tal, sabe de tudo. Tipo, Ela tem superpoder nesse filme, ela tem superpoder, que ela É, consegue isso. tocar no chão assim e ela se transporta. Exatamente. Pelo amor de Deus, sabe? Exatamente. Tipo, ela consegue tocar na terra, ela já acha. Aí, ela achou, tipo, querendo ou não, foi ela que achou o corpo da outra menina que estava desaparecida. Sendo que, velho, os policiais já tinham investigado 2 vezes o lago e eles não tinham achado. Aí, só porque a Lorraine foi a fodona, eles acham. Aí eu concordo que seja uma falha de roteiro. Eu gostei porque ficou mais emocionante, blá, blá, blá. Mas em questões de roteiro, realmente, ficou um puta buraco, assim. Porque assim, tipo, vamos contextualizar isso aí que a Daniela falou. Tipo, no início da cena, é ela que consegue tocar na faca certa, que foi a faca do crime. Beleza, até aí a gente entende. Mediunidade pode chegar até esse ponto, né? Imagino. E aí isso vai se desenvolvendo e aí chega num ponto em que ela toca no chão, ela se teletransporta para o que tinha acontecido e até certo ponto ela é possuída pela situação, porque ela começa a não controlar mais o próprio corpo. Ela vira a outra pessoa, a que assassinou, e ela sai correndo, tipo, para um penhasco, e ela chega na ponta do penhasco, é quando ela torna o corpo dela assim, né, volta àquela situação. E assim, depois ela fala, o corpo tá lá embaixo, a mulher pulou, tal, não sei o quê. E aí o policial chega e fala, poxa, mas a gente já tinha esvaziado esse lago, já tinha olhado, já tinha vasculhado esse lago umas 2 vezes antes disso. E tipo, agora só porque a Lorraine falou que estava ali, o corpo brotou ali, porque os caras já tinham investigado aquilo ali. Não tinha achado nada, 2 vezes. Aí na terceira, só porque ela falou, achou. Tipo, beleza, se você quer exaltar as habilidades mediúnicas da personagem, mas vamos fazer isso de um jeito assim certo, né? Não vamos avacalhar e falar que a menina tem poder de telecinese. Cara, além dela ter poder de telecinese, que ela conseguia entrar nesses lugares, a vilã, né, do filme, ela ainda por cima tinha o mesmo poder que o Naruto. Ela fazia clones e que ela usava para atacar, né, os seus inimigos. Porque na hora que ela mata, né, o próprio pai, ela vai entrando e aí do nada ela aparece atrás do cara e ela conseguia fazer as pessoas terem O alucinações Ed demora uns 15 anos, velho. O Ed demora uns 15 anos pra chegar naquele ponto. Ela chega em 2 segundos. Ed não, é a Lorraine que tá nessa cena. Mas A Lorraine demora. o Ed também, quando ele acaba chegando ao altar, ele vê a Lorraine indo em direção a ele e ela se transforma novamente na vilã, que assopra um pó na cara dele e ele volta a ser. Ele começa, né, a ser. Como posso dizer? Possuído, né, no caso. Mas uma coisa que eu acho muito interessante, obviamente, esse é um olhar totalmente chato para ver esse filme, mas quando eu assisto esse filme, da mesma maneira que se eu, sei lá, lisse o livro do Ed da Lorraine, eu iria olhar por um olhar meio que o que poderia ter acontecido na realidade, vamos dizer assim, né, dentro desse contexto. Porque, assim, vamos supor que a Lorraine realmente ela tenha essa mediunidade que chegue nesse nível dela conseguir chegar numa floresta e conseguir ver. O trabalho da polícia ia ser totalmente especializado em médiums, né? Ia ter uma equipe de médiums que iria chegar no lugar para conseguir ver, né? Fazer a autópsia, né? De como aconteceu exatamente o assassinato com uma precisão assim cirúrgica, né? Mas assim, o que eu acho mais interessante é que toda a história do filme, se você tira a mediunidade dele, né? A religiosidade desse filme, vira simplesmente um filme de um cara que matou um cara por ciúme da namorada e um padre tentando dizer que ele tinha matado porque estava possuído pelo demônio. E o que eu acho interessante é que o filme ele também tenta colocar alguns aspectos legais. Quando ele simplesmente chega lá e fala, olha, o cara estava possuído pelo demônio. A juíza, né, na verdade a advogada, ela fala, tudo bem, mas tipo, é sério? Você realmente quer que eu espere que eu vou lá e fale de frente pro júri? Então, era meio que o demônio que estava fazendo isso. Porque, assim, aqui no Brasil, isso ia diminuir a quantidade de crimes em 99%, porque eu tenho certeza que todo mundo ia falar, eu estava possuído pelo demônio. Ia gerar uma jurisprudência, porra. Inclusive, exatamente. Esse caso, né, tipo, quando ele repercutiu muito na mídia, teve muitas críticas, inclusive da área, tipo, da criminalística e tal, e foi justamente isso que vocês falaram, tipo, isso dá uma precedência, querendo ou não, para todo um sistema, tipo, aí o que eles queriam dizer é, qualquer pessoa que chegar agora e cometer o crime pode falar, o diabo me fez fazer isso. Você vai ser tipo um padre forense, né? Não tem como você fazer uma leitura
médium espiritual de um caso que é baseado de todo um esquema que é baseado em fatos, né, em coisas legais, o sistema jurídico. Mas, assim, obviamente, tudo isso é adaptação de filme. O filme em si, voltando a falar dele como obra... Você tem que analisar o filme, por mais que apareça baseado em fatos reais, analisa o filme pelo filme, a história que é contada ali. Exatamente. Uma coisa que o Rinaldo... Tem muita coisa diferente da realidade do filme, se a gente for comparar. Exatamente. Por isso que eu disse que é só uma visão muito mais chata, assim, sabe, do filme. Mas, assim, como o Rinaldo já disse, o filme ele é baseado numa história real, e a história em si do filme eu achei muito interessante, muito envolvente, somando principalmente os aspectos técnicos que foram revolucionários dentro da franquia. Esse novo diretor, que o antigo diretor era aquele japonês que fez os Jogos James Wan fez Jogos Mortais, fez Aquaman. Véi, ele fez Aquaman, ele fez o único filme bom da DC, velho. O bicho é muito Não, mas não. Aí também você tá Batman vs Superman aí. Mas, assim, o interessante é justamente isso, que ele, por ser um diretor que era meio, como é que eu falo, subestimado, né, pela crítica, pelo último filme que ele tinha feito, ele veio e fez, eu acho que um ótimo trabalho, Invocação do Mal 3. Eu daria uma nota, mesmo não tendo uma ligação de medo tão grande com alguns outros aspectos do filme, eu daria uma nota 8, talvez, para o filme, até 9, como um filme de terror, assim, sabe, como uma obra cinematográfica de terror. Qual nota você daria para o filme, levando em consideração tudo assim, que a gente já falou aqui nesse podcast? Pode dar nota primeiro aí, Daniela, se quiser. Véi, eu não consigo dar uma nota da escala 0 a 10. De 1 a 0 a 5? Vou dar uma de 0 a 5 por causa do Letterboxd. Eu daria uns 4, véi. Uns 4. Então, traduzindo a minha nota seria também 4, ou... 4. 4,5 no máximo. Eu acho que 3,5 é muito baixo, entendeu? E 4,5 também é muito alto. Aí eu saco no 4, assim. Bom, eu acho assim, você analisando o contexto do filme e o fato dele ser uma continuação, eu achei esse filme, não vou dizer que eu achei parecido, mas tem alguns aspectos nele que me lembrou Hereditário, que é um filme lá de 2018, que não tem susto algum, mas é um filme também... Sim, tipo, é um filme também que tem coisas assim que envolvem satanismo, não tem susto, mas tem um medo, tem aquela questão da possessão e tudo mais, de pessoas satanistas que têm envolvimento com a família, personagem principal e tudo mais, blá, 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 blá. Não, eu imagino que o diretor e o roteirista, a produção do filme como um todo, tenha olhado para Hereditário, viu que foi um filme que deu certo e falou, vamos pegar alguns aspectos desse filme e trazer para a Invocação do Mal, e aí deu toda essa diferença. E Hereditário é um filme que eu gosto muito, então, se Invocação do Mal fez isso e conseguiu fazer bem, também foi um filme que eu gostei. Dando uma nota de 0 a 5, né, já que Humberto também deu a nota dele depois de 0 a 5 e Daniela deu 0 a 5, eu acho que não tem muito como fugir dessa nota, é 4 mesmo. Não chega a ser um filme nota 5, porque não acho que seja o melhor Invocação do Mal. Então, o melhor Invocação do Mal, inclusive, eu acho que o primeiro lá é nota 5. Sabe? Mas assim, se você botar numa ordem, seria o primeiro, o terceiro e o segundo, na ordem de melhores filmes. Então, o primeiro, nota 5, o segundo, esse terceiro agora, eu daria uma nota 4 para ele, assim como vocês, e o terceiro eu daria uma nota 3, o segundo, desculpa, eu daria uma nota 3,5 para o filme, porque nenhum deles é horrível, o primeiro é muito bom, esse último agora que lançou é um filme extremamente organizado, né? Eu gostei do filme, é um filme muito assistível. Não é aquele filme que você vai assistir no cinema, aí você vai assistir um filme de terror com alguém só para ver a pessoa morrendo de medo no filme. Não acho que seja, tem filmes piores para isso. Mas é um filme que você senta assim e fala, pô, eu quero assistir um filme legal de terror, e aí você assiste ele e gosta, sabe? Então acho que um 4 tá bem dado. E é isso, tá? A gente vai ficando por aqui, já tá aí com mais de meia hora de podcast. Rapidinho. Fala. Que eu lembrei. Vocês já assistiram Exorcismo, velho? O Exorcismo, sim. Eu assisti qual? Porque tem o Exorcismo, tem o Exorcismo de Emily Rose, o Exorcismo. É o Exorcismo, eu não lembro bem, mas é aquele bem antigo, assim. Sabe aquela cena desse 3, agora, do Invocação do Mal 3? Que é, inclusive, eu vou fazer 2 observações. Eu ia fazer uma agora, mas eu vou fazer uma antes. O Padre Gordon, ele aparece em todos os filmes, mas ele é inútil. Ele consegue ser inútil em todos, velho. Ele não faz nada em todos os filmes, em todos, ele não faz nada. E a outra observação que eu queria falar
é que tem uma referência do filme O Exorcismo, no Invocação do Mal 3, que é aquela cena que é quando tá tendo o exorcismo de David, o primeiro exorcismo. Que é a cena que ele mostra a casa. Tipo assim, tem uma visão da casa, assim, a cena é a casa. E aí chega o padre no táxi, aí o padre desce do táxi e olha pra casa. E depois mostra tipo assim, a casa e o padre olhando pra ela. Essa cena foi uma homenagem ao exorcismo. Eu fiquei sabendo disso ontem, quando eu tava pesquisando. Eu achei muito legal que eu tivesse essa referência. A angulação da cena para a entrada da casa? Isso, a angulação foi idêntica, foi uma homenagem. Caraca, interessante, eu não tinha reparado nisso. O Exorcista, né, que é aquele clássico lá dos anos 80. Acho que é dos anos 80, por aí. Não sabia. Porque quando eu falo o exorcismo, é o Exorcista, aquele clássico antigão, que é de 1970. Não, eu sou péssima com filme de terror. Ou é o Exorcista, ou é o Exorcismo, mas é um dos dois. O Exorcista saiu em 1973, que é o filme daquela musiquinha famosa e da menina do... Lembra daquele susto antigo que tinha com a Ela vira a Mona cabeça Lisa? e vomita. E o susto da Mona Lisa lá, que vira um bichão feioso, Sim. do filme do Exorcista. E da menina que vira a cabeça assim, enfim. Eu acho que é um clássico de terror que inspirou infinitos filmes aí até hoje. E teve essa cena aí também. Então, é isso, senhoras e senhores. Muito obrigado por terem escutado esse podcast até aqui. Até semana que vem. Muito obrigado com um tema também totalmente diferente do que foi Muito hoje, obrigado também pela disponibilidade, pela companhia de Daniela hoje aqui no nosso podcast. Daniela, podem pesquisar ela no Instagram, que ela tem milhões de fotos. Vocês podem chegar lá e falar: olha, participa do Fala Pouco de novo depois. 600 seguidores, 0 fotos. Essa é a minha interação. Vai, galera, valeu. Um beijo, um abraço. Beijo, gente. Obrigada.